Bom, gente, boa tarde, boa tarde não, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. A gente é o grupo número 2, certo? E a gente vai discorrer agora um seminário sobre o texto do André Ernest Gellner, né, que foi um dos primeiros teóricos, né, escritores sobre o nacionalismo, que deu base para inúmeros autores, né, como Hobsbawm e o Benedict Anderson. E nesse seminário a gente estruturou da seguinte maneira, né? Inicialmente a gente vai fazer uma abordagem geral, né, sempre contextualizando e criticando e também comentando, né, vinculando a obra do Gellner com outros autores, pensando inicialmente qual que são as formulações iniciais que ele dá sobre a definição do nacionalismo, como que ele se estrutura como um princípio político, mas também cultural, de sentimento, de movimentos sociais, de pensar como que ele define Estado e nação, que são dois conceitos assim primordiais para a gente entender como que esse nacionalismo se forma. Depois a gente vai pensar como que ele caracteriza uma transição da era agrária para a era industrial, como também um ponto fundamental para entender como que o nacionalismo cria suas bases de sustentação, né, política e também cultural. E, por fim, tentando entender quais são as diferenças que ele faz entre uma aplicação real e potencial do nacionalismo que ele coloca. Então, para começar a nossa discussão, só um minuto, para eu voltar aqui. Só passar a página. Deixa eu só alinhar o texto aqui. Tá. Eu vou começar já de cara com a primeira frase que ele coloca para a gente entender. E de cara, no primeiro capítulo, né, de definições, ele coloca: o nacionalismo é essencialmente um princípio político que defende a unidade nacional e a unidade política devem corresponder uma à outra. Basicamente, é um tema que a gente já comentou em aula com Arnaud, né, que seria a ideia de que Estado e nação são dois conceitos e, consequentemente, juntos, né, para a gente tentar entender como que esse nacionalismo se funda. Então, de cara, o Gellner ele caracteriza o nacionalismo não só como um sentimento, mas também como um princípio político. Ou seja, ele emana não só das relações culturais, mas também políticas de uma determinada, né, unidade política e territorial que se funda, né, a partir dos Estados-nação. Então, alguém queria comentar mais um pouco sobre essas relações políticas, culturais, como que elas se colocam? Eu Fiquem ia abertos. fazer só uma colocação, Luiz. O interessante é que um dos autores que até é influenciado pelo Gellner, é o Benedict Anderson, ele tem uma definição de nacionalismo que diferencia um pouco dessa premissa do Gellner. Ele coloca o seguinte: nacionalismo deve ser compreendido pondo lado a lado, não com ideologias políticas, abraçadas conscientemente, mas com sistemas culturais amplos, que procederam a partir dos quais, bem como contra os quais passaram a existir. A gente percebe esse contraponto do Gellner, que tem uma ênfase muito voltada ao Estado, né? Obviamente ligado à política, né? Que o Estado e a política estão intrincados, e o Benedict Anderson, que tem uma influência muito grande, sofre uma influência muito grande do Gellner, ele já dá uma ênfase direcionada mais à cultura, a influência do nacionalismo à cultura. Só esse contraponto, né, para a gente, nossa discussão aqui. Mas toda a construção do Gellner no texto, ele parte com relação ao Estado, né, da importância do Estado na construção e da importância do nacionalismo para a construção do Estado. Eu queria trazer isso, pegando um pouco do gancho do que o Márcio falou, sobre como o Gellner ele influencia historiadores contemporâneos a ele. Essa ideia do Benedict Anderson sobre o nacionalismo estar mais estritamente ligado ao campo cultural é uma coisa bastante interessante, porque ele tem um conceito, né, de comunidades imaginadas, que é um conceito onde uma comunidade imaginada ela é um pouco diferente, um pouco não, né, ela é bastante diferente de uma comunidade real, porque ela não se baseia nas relações propriamente cara a cara dos seus membros, mas sim na relação cultural que esses membros dessa sociedade, né, desse grupo, estabelecem entre si. Então, a definição do Benedict, por mais que ela beba do que o Gellner fala, ela estabelece, como posso dizer, uma vertente diferente, porque ela abandona um pouco essa questão política, né, da nação
e abraça essa ideia cultural, porque uma comunidade imaginada, ela excede os limites geográficos, né? Ela excede uma constituição geral. Ela é mais baseada nessas relações estabelecidas por esses grupos que pertencem a esse Estado, e a partir dessas relações eles constroem juntos um sentimento de nacionalidade. Então eu acho interessante trazer para a discussão essa ideia de como o Gellner influencia esses pensadores, como Benedict Anderson, o próprio Hobsbawm, que caracteriza, né, essa ideia de nação como uma consequência de relações culturais estabelecidas pelas pessoas, e como esses pensadores pensam na nacionalidade, no conceito de nação, como um fenômeno da modernidade, né? E eu acho que é isso, assim, é isso que eu queria colocar a princípio. Só uma observação aqui, Luiz, não que mais tarde o Gellner não venha trabalhar com a questão da cultura no processo de nacionalização, mas no primeiro momento, todo o desenvolvimento dele da questão do nacionalismo parte da questão do Estado, né? Mas mais tarde a gente vai discutir que ele também desenvolve a questão da cultura no nacionalismo. Eu acho que esse é o ponto-chave para a gente entender o Gellner, né? Porque ele faz muito esse equilíbrio entre o nacionalismo, tanto como um princípio político, mas também como um sentimento, um elo cultural, né? Porque ele se baseia, se forma a partir dessa padronização, dessa ação sempre ligada pelo Estado, direcionada pelo Estado, como fundadora desses elos, né? Agora, a gente vai discutir mais à frente também como que ele insiste muito, né? Como se o Estado fosse o único detentor, né, o monopolista, né, dessa construção desse Estado. E já entrando nessa ideia de Estado, vamos pensar então um pouco como é que o Gellner conceitua, né, o Estado. Ele parte muito, né, do princípio do Weber, né, do monopólio da força, do uso da violência, como legitimadora, né, desse governo. Mas ele reconhece como que esse princípio do Weber, ele sozinho, ele é insuficiente para a gente compreender, né, essa conceituação de Estado, porque ele reconhece que tem certos estados que têm uma falha nesse processo de monopólio, como é o caso, né, da Europa medieval, que era em feudos um processo de divisão de Estado menos centralizado, né, que permitia certas falhas a esse Estado monopolista. Mas eu acho, já para a gente pensar agora sobre essa conceituação de Estado, como é que ele faz uma relação entre a divisão social do trabalho e a criação do Estado, como se fossem duas coisas dependentes uma da outra, né? Então, a gente pensar agora, então, como que esse Estado se constrói, não só como uma instituição política, mas também social, que cria essa divisão e essa organização nova entre esses sujeitos. Quem quiser comentar? Bom, esse processo ele é um pouco complexo, né? Ele, mais uma vez, ele passa na questão do Estado, né? Na definição, na delimitação de fronteiras, né? Da fronteira política, vem essa construção ali da questão dessa delimitação fronteira, que quando o Estado quer abranger os limites fronteiriços do Estado, o conflito dos governantes, quando abrange outros governantes, a definição do Estado, você consegue às vezes abranger outros países, outras línguas que não estavam dentro ali, não são dos mesmos povos, mas acabam sendo dominados nesse processo de Estado. Então você começa a construção do Estado e a partir dali você começa esse processo da linha de divisão do trabalho. Na política territorial, no princípio do nacionalismo, na questão da definição dos estrangeiros na linha dentro do Estado, né? Como se define esse processo dos estrangeiros. Então, é um processo complexo que você vai desenvolvendo ali até chegar nessa divisão do trabalho, né? Que precisa ser definido e trabalhado aqui dentro do contexto. Só puxando um link aqui, é muito interessante esse ponto que o Márcio abordou sobre as fronteiras, né, entre os indivíduos, até onde que um indivíduo de outra nacionalidade, um indivíduo que não é tido como pertencente àquela nação, até onde que ele pode se colocar e se infiltrar nesse Estado sem ferir a premissa nacionalista.
é muito interessante que ele coloca assim, que a gente não tem um número exato aí, uma proporção exata, uma fórmula para calcular quantos imigrantes que dentro do governo ou dentro dessa unidade territorial do Estado fariam com que ele se tornasse outra coisa ou fariam com que ele ferisse o nacionalismo. Mas, ao mesmo tempo, isso acontece o tempo todo, né? Essa é uma realidade. A gente vê muitos estados que têm esse debate dentro deles, de, olha, os imigrantes estão fazendo isso, isso e isso. Olha, tem muitos imigrantes aqui dentro do nosso país. Ah, mas os imigrantes não podem adentrar no sistema político como para serem governantes. Isso o Gellner ele também coloca como aí uma ofensa muito grave ao sentimento nacionalista, né? Eu acho que é aí que também entra... Perdão, Larissa, pode falar. Tanto que ele fala que as fronteiras, elas não podem atravessar fronteiras políticas, mas elas podem atravessar as fronteiras étnicas, né? Ele escreve assim: o nacionalismo é uma teoria da legitimidade política que exige que as fronteiras étnicas não atravessem as fronteiras políticas. Então, você tem uma soberania do Estado quanto a essa coisa delimitada por fronteiras, e essa soberania ela vai se sobrepor à etnicidade dessas pessoas que estão lá dentro e das pessoas que estão fora dela, porque ela já delimita quem pode entrar ali e quem não pode, quem é bem-vindo ali e quem não é. Até porque o Gellner, gente, ele deixa claro que você não tem possibilidade de você falar em divisão de trabalho antes de você definir o que é o Estado. Primeiro você precisa definir o que é o Estado, organizar o Estado, para a partir desse momento, só a partir daí você poder fazer uma divisão de trabalho. Não é? Você tem o Estado ainda se organizando na questão da disciplina, enquanto o Estado detentor do monopólio da violência. Então, assim, o Estado ele precisa se organizar. Não é? Ainda a gente fala que, quando fala na formação do Estado, a gente ainda fala ainda daquela passagem, daquela transição da civilização tribais, né, para a construção do Estado. A gente até tem a citação, por exemplo, do professor na aula, quando ele fala da formação do Estado, pegando como referência as cidades como a Itália e a Alemanha, né, são as referências das construções das cidades-estados, né, a partir daí das grandes cidades, né, como referência para essas construções. Eram cidades de impérios, né, grandes cidades que exerceram dominação, que ampliaram suas fronteiras, dominando outros povos, abrangendo e abraçando outras etnias, né, com outras línguas, e acabaram absorvendo, e o processo todo foi se transformando e consolidando ali. E aí, a partir desse momento, começa-se o trabalho, e os pensadores ali vão surgindo com o desenvolvimento da divisão do trabalho, que vai se formando e consolidando até o próprio nacionalismo a partir daí. Exatamente. Inclusive, se você... pode falar, Luigi. Não, eu só ia completar, pegando esse gancho do Márcio, falando sobre esse elo de dependência em relação ao Estado e ao social, porque justamente ele fala que o nacionalismo ele não se coloca onde não tem Estado, porque se não tem Estado não há ressentimento. Esse ressentimento que ele coloca seria essa percepção do diferente a partir desse elo cultural, porque ele fala, né, que as fronteiras ou a distribuição do poder é que criam esses ressentimentos. Então, as fronteiras, que seriam esse princípio político, né, das fronteiras, e a distribuição de poder também, que seria essa junção entre o político e o cultural, que criariam esse potencial para se formar esse sentimento nacionalista. Não só como sentimento, mas também como princípio político, né? Para a gente entender como que o Estado, de novo, né, ele não parte só de uma instituição política, mas também que regula esse social que interfere no cultural da população, né? Inclusive, eu queria fazer um... Posso falar? Não, pode ir. Deixa o João. Queria fazer um adendo. Tá? Então pode falar, João. Vai lá. Vai lá, Larissa, vai lá. Eu só queria fazer um adendo sobre a divisão do trabalho, porque o Gellner também escreve que o Estado
ele é responsável pela divisão pela manutenção da ordem, né? E eu acredito que a divisão do trabalho é uma forma que o Estado tem de implementar a manutenção da ordem, porque dessa forma, ele seleciona as pessoas das classes sociais e as funções dessas pessoas dentro da sociedade que esse Estado controla por meio da violência. Então, essas instituições, tanto a instituição violência quanto as instituições que organizam a sociedade e mantêm a ordem e dividem a sociedade em classes, são o Estado. É muito, perdão, João, é porque é muito isso que ele coloca, Sim. o Estado como se fosse o papel maior condutor desses processos, né? Ele insiste muito nesse papel condutor do Estado, que o Hobsbawm vai criticar lá na frente, como que ele tem uma visão muito de cima para baixo, né? Como se só o Estado fosse o único protetor capaz de produzir esses elos políticos e culturais nacionalistas, né? Mas só para a gente pular, né, para não perder tempo, não para não perder tempo, mas por conta do tempo, né? Para a gente pensar agora na ação, né? Como que ele caracteriza. Ele faz Perdão, não ouvi. Eu queria falar. Perdão, João, pode falar. Eu só queria fazer um adendo justamente a essa questão do domínio do Estado. Como a Larissa disse muito bem, né? Ele aí está por meio do monopólio da violência, dentro da organização das pessoas. E para além de manter a ordem de onde as pessoas vão atuar, o que elas vão fazer, esse Estado também influencia as pessoas enquanto etnias, né? Como o próprio Gellner coloca a questão das etnias aí dentro. Então, assim, se você puxa um link, por exemplo, com o Brasil, a ideia de democracia racial que foi criada e instituída aqui no Brasil é muito isso, de evitar as desavenças dentre os indivíduos de etnias diferentes, como se houvesse sempre aí uma ideia de harmonia, de paz, para manter esses indivíduos aglutinados dentro da mesma nação. Sim, tanto que a ideia de miscigenação foi usada justamente para isso, né? Exatamente. Aquele quadro do... A Redenção de Khan. Isso, esse quadro pega muito bem isso, como ele coloca o lugar das pessoas na sociedade pela cor mesmo, e tenta passar uma igualdade, mas a gente vê que essa igualdade não é real. Só isso. Edgar ia colocar alguma coisa aí? Eu acho que ninguém comentou, talvez me tenha passado. É que como o Gellner, ele trabalha também essa noção de nacionalismo através da educação massificada, fundamentada em uma língua oficial. Então, essa educação massificada que seria ensinada nas escolas ainda é uma das maiores responsáveis por essa manutenção de uma sociedade unificada, né, essa ideia de uma sociedade unificada e organizada. Então, ele também referencia essa ideia da língua oficial. E o João citou essa característica da etnia, né, como uma característica do nacionalismo. Tem um autor que chama Anthony Smith, que ele trabalha exatamente nessa chave, num texto dele chamado Nações e Nacionalismo numa Era Global, que ele fala que uma nação, ela constrói sua identidade, a construção da identidade nacional, né, de um país, ela está diretamente ligada à constituição étnica do grupo em questão, do grupo que se põe nessa sociedade. E ela não se limita a determinado período, né? Ela se expande ao longo do tempo histórico. Né? Um exemplo disso é os judeus, por exemplo, né? Que eles são tratados como uma etnia distinta, que foi formada há milênios, e que em certos momentos formaram-se grupos que muito se assemelhavam à imagem da nação que a gente possui hoje, né? Então, muitas vezes, uma nação reflete muito daquilo do grupo que forma a maior parte daquela sociedade. Então, acho importante também a gente trazer para a discussão essas duas coisas, né?
A da língua oficial, né, que eu acho que ninguém tinha tratado, e essa questão da etnia que o João já tinha levantado. Eu acho isso o mais interessante de pensar a tese do Gell, né? Porque ele justamente faz esse registro temporal, né? Histórico. Então, pela própria transição que ele faz entre a era agrária e a era industrial, né? Como que você tem essa passagem no tempo e no espaço permite, segundo ele, né? A criação de um aparato sustentável para você ter um sentimento nacionalista e também um princípio político nacionalista, né, que ele caracteriza e diferencia muito alocadamente no tempo e no espaço, né, faz uma relação muito temporal. E aí, já nessa transição de fase, ele faz uma relação que eu acho muito interessante, que ele fala como que a era industrial muda totalmente as relações. Ele faz um paralelo entre a era pré-agrária, agrária e industrial, que a pré-agrária seria os coletores, né, a agrária seria meio que o mundo feudal, e já industrial, a sociedade pós-revolução industrial, né? Então, ele mostra como que a criação de um Estado unificado, ela era opcional no Estado agrário e ela era inexistente no Estado pré-agrário, que seriam os coletores. E como que essa situação ela se inverte a partir do advento da era industrial, porque justamente com essa explosão demográfica, com populações crescendo, com maior cooperação, essa criação de elos, de uma divisão social do trabalho, elas passam a ser inevitáveis, porque elas precisam de uma regulação agora para se manterem. E o Estado, ele ocupa esse papel de regulação, não só política, mas também social, porque ele coloca, né, justamente com o advento dessa era industrial, a gente pensar em termos concretos, a própria Revolução Industrial na Inglaterra, né, que cria uma nova dinâmica, uma nova divisão social do trabalho, bairros industriais, toda uma nova dinâmica de vida, a percepção do tempo muda, toda essa divisão, toda essa organização, ela parte, segundo Gell, né, do Estado. E é justamente esse novo aparato, né, social, industrial, que cria essas condições aptas, né, para você ter um Estado que controle meio que essas relações nacionalistas. Anteriormente, tinha aquela transição, enquanto na formação do Estado, você tinha a divisão do trabalho enquanto sociedade agrária, né? E você tinha até algumas sociedades agrárias que eram até já um Estado estabelecido, né? Não todas, mas tinha, né? Exato. Aí ele depois, coloca como se fosse uma opção, né? Mas não uma obrigatoriedade. sim. Mas já na era industrial isso muda, né? Aí você já tem essa transição, né? E nessa transição você tem a questão da nação, né? Do conceito de nação, né? Que é uma coisa que ele trabalha também. E o conceito de nação, ele parte de forma muito semelhante ao Hobsbawm, né? Ele caracteriza ambos, a nação, como esse elo de pertencimento mesmo. Ele coloca em palavras, né, que a nação só existe se duas pessoas realmente se conceberem como pertencentes daquela nação, como uma coisa realmente compartilhada, né, entre eles, que o Hobsbawm também coloca de forma muito semelhante, né? O Gellner, diferentemente de Estado, ele já não trabalha associando nacionalismo e Estado com nação, né? Ele até coloca que o Estado e nação não são interdependentes um do outro, não é? Ele coloca, até faz uma colocação que a nação, no caso, não há qualquer dúvida de que o Estado surgiu sem a ajuda da nação, né? Nações fazem o homem, né? Nações são convicções, lealdades, solidariedades do homem, transforma-se numa nação, né? Ele desassocia essa condição de nação ao Estado. Exato, ele coloca a nação mais como um produto do nacionalismo, meio que como se fosse uma consequência, né? Um elo gerado a partir dessa força do Estado. E é muito interessante como é que ele coloca, como que o Estado ele é sempre o agente interventor máximo e que detém esse monopólio. Ele coloca a ideia, ele meio que ele desconstrói essa ideia do nacionalismo como se fosse uma coisa natural, uma coisa inata, né? Que sempre existiu. Não. Ele desconstrói, inclusive ele usa a frase, né, que o nacionalismo ele parece como se fosse dois pés e duas orelhas, né, uma coisa que todo mundo tem, mas ele desconstrói isso e justamente critica, né, como que isso é uma criação do Estado mesmo, que é uma coisa que ela é como se fosse uma imposição disfarçada de uma descoberta, de uma revelação, porque justamente sem a ação do Estado, sem esse monopólio, sem
esse guarda-chuva. Isso, não existiria, não teria bases, né, para esse nacionalismo se desenvolver, meio que para ele vingar, entre aspas. Eu só queria comentar Pode falar, Larissa. rapidinho sobre... Não sei se vocês chegaram a ler o livro que o Yannis cita, do Kafka, sobre o homem que perdeu a sombra. O livro chama O Homem que Odiava Segunda-feira. E eu acho que, tipo assim, é a melhor metáfora que poderia ter para essa coisa que a gente está discutindo. Porque o livro todo em si, ele fala sobre um homem que ele está perdido porque ele não tem um norte, ele não tem uma direção. A gente sabe, tipo, a nossa sombra, ela aponta para onde o sol, ela é gerada pelo sol. Então, a partir do momento que esse homem perde a sombra, ele meio que perde a direção dele. E é mais ou menos a função do Estado, né? É dar direção às pessoas. E o Gellner faz essa relação muito boa. E eu acho que vale a pena relacionar um pouquinho também com o livro A Metamorfose do Kafka também. Que é esse homem que vai perdendo essa identidade a partir do momento que ele não tem mais o suporte do Estado, que também é um assunto do homem que perdeu a sombra. Acho muito legal mesmo, porque o Gellner insiste nessa questão do Estado, que a gente tinha até discutido nos momentos anteriores, né, como que realmente, pensando em termos concretos, por exemplo, a Alemanha nazista, esses regimes totalitários na Itália, como que o Estado realmente passou por um processo de modernização do campo, das indústrias, insistiu, né, nesse controle total desse advento da era industrial como um elo fundamental para estruturar esse sentimento nacionalista, não só como sentimento, mas também como um elo político. Mas é até uma crítica que o Hobsbawm faz depois, que a gente já comentou nas aulas com o Arnaud, que é como que essa visão é muito vista, de novo, né, de cima para baixo, como que, por exemplo, o Hobsbawm já coloca, né, como que os elos culturais, por exemplo, da classe operária foi fundamental para a criação de um sentimento entre aquela classe, né, desde os transportes públicos baratos, né, o culto ao futebol, as vestimentas, os bairros operários. Então, o Hobsbawm faz muito mais uma análise, né, dessas classes populares, uma análise de baixo para cima, né, e o Gellner, ele não se atenta a isso, ele faz muito mais uma visão monopolizadora do Estado, sendo que se a gente for pensar em termos práticos, as camadas populares, o povo, a população, o social, também contribui para a criação desse nacionalismo enquanto um elo político, mas também cultural. E aí que entra a questão dos movimentos sociais, como que eles também são fundamentais de a gente entender como que o nacionalismo se constitui enquanto base política e cultural. E o Gellner, ele não se atenta, ele desvia, né, desse elo das camadas, né, para entender esse nacionalismo. É exatamente essa, tipo, quando eu li o texto, é uma crítica, uma coisa que me veio à cabeça. Porque o Gellner, ele realmente enxerga essa criação do sentimento nacionalista de cima para baixo, né? Então, quando ele vincula o nacionalismo a essa ideia de etnia, ele meio que dificulta a compreensão das realidades mais diversas que existem dentro daquela nação e o papel político que essas pessoas exercem na formação, né, desse sentimento nacional, da criação da nação. Quando o Gellner, ele vincula a criação da nação a essa característica étnica, né, desses grupos vistos de cima, ela, sei lá, de certa forma, ela pode ser até meio que suficiente assim para alguns discursos de autodeterminação, mas ao mesmo tempo ela parte de um corpo de estados nacionais que pode receber, igual você citou aí, os estados totalitários, né, que a Hannah Arendt trabalha muito naquele texto dela, As Origens do Totalitarismo, quando ele vincula muito os estados nacionais a esses grupos, né, fortemente vinculados a essa ideia de nação forte, ele meio que deixa de lado alguns grupos que fazem parte da formação da nação, mas que não são, como que eu posso dizer, não são majoritários, né? Então, eu acho que essa é uma crítica que eu faço, né, que eu enxerguei quando eu li o Gellner, que essa visão de cima para baixo,
ela é Sim. bastante limitada quando você pensa num sentimento nacional. E E a também... questão do... Pode falar. Não, vai lá, vai lá. A questão do totalitarismo mesmo e das indústrias, o sentimento nacionalista no totalitarismo não tinha como existir sem a estatização das indústrias. Até porque, para expandir essa ideologia, foi por meio da guerra. E não tinha como fazer guerra sem você ter uma indústria bélica forte. Então, a partir do... Enquanto o Hitler tentava fazer esse crescimento econômico acontecer, ele apostou na indústria bélica justamente porque ele sabia que uma guerra ia vir. E ele precisava das pessoas unidas sobre uma ideia de nação e sobre um sentimento nacionalista para que ele aguentasse essa guerra. E, ao mesmo tempo, precisava das indústrias para que ele pudesse aguentar fisicamente mesmo essa guerra para armas e para recursos básicos para se manter uma nação em guerra. E a própria questão da guerra vincula com a questão da violência, que ele coloca a violência como também um processo quase que inato ao desenvolvimento do nacionalismo, que ele só se desenvolve quando tem o ressentimento, que seria a percepção do diferente a partir daquela nação, daquele estado-nação. Então, parte também desse processo de exclusão de certas culturas, né, de certos silenciamentos, né, Aí relacionado à violência. um pouco de sentimento de nacionalismo com a nação nesse ponto, né? Sim, o próprio Estado-nação se formula essa premissa. Né? E é interessante também, gente, que justamente essa coisa da indústria bélica, ela mostra muito de como que o Estado precisa do nacionalismo para se manter da mesma forma que o Estado moderno precisa do nacionalismo para se manter aglutinado, o nacionalismo precisa do Estado para continuar existindo, né? Que o Gellner, inclusive, coloca isso mais para frente. Mas sobre essa questão da indústria bélica, é muito perigoso para um Estado, por exemplo, ter a sua indústria bélica, ter uma indústria bélica que não está atrelada ao sentimento nacional. Se ela está atrelada a interesses privados ou de outras nações, isso é muito perigoso para aquele Estado. E outra questão também é que essa ideia de nação é uma coisa, voltando ao que o Gellner fala sobre o nacionalismo, sobre a nação, a ideia de nacionalidade, ela ser muito inata, muito pré-existente, a gente repara também que essa ideia ela é tão difundida, ela parece, né, ser tão natural, que o Gellner vai falar mais para frente sobre nacionalismos que podem ou não despertar, como se ele fosse uma coisa pré-existente que já devesse despertar nas pessoas em algum momento ou outro. Certo? Ele critica, né, essa coisa da ideia da nacionalidade como se ela fosse alguma coisa que sempre existiu e está ali latente, só esperando que aquelas pessoas que se identificam com aquele ideal de nação despertem esse sentimento e levem o nacionalismo para frente, levem aquela nacionalidade para frente. Agora, isso não é exatamente uma verdade, né? Não quer dizer, você não nasce com uma nacionalidade, com uma nação escrita na sua cabeça, dentro de você. Isso é construído. Eu acho isso... Tanto que ele fala que existam 800 nacionalismos e 200 estados, nações em si, né? Eu acho interessante, gente, a linha de trabalho, de raciocínio de Gellner, até porque, olha só para você ver, ele era um judeu tcheco, nascido na França, que se naturalizou depois britânico. Então você já vê, né, ele trabalha o nacionalismo muito assim com foco na questão na Europa, né? Esse capítulo nós trabalhamos, por exemplo, capítulo 2, que tem o título a transição para a era do nacionalismo. Eu até coloquei a era da industrialização, porque é duas coisas que ele associa: o nacionalismo ao Estado,
e a codependência do nacionalismo ao Estado, né? O Estado como um guarda-chuva do nacionalismo, e o nacionalismo à era da industrialização, como se a industrialização fosse o meio de propagação do nacionalismo, não é? Que ele coloca e desenvolve. Ele até apresenta nesse segundo capítulo, no capítulo 4, né, que a gente trabalhou, que através da industrialização a Europa conquistou o mundo sem utilização da guerra. A industrialização foi um meio de que a Europa conquistou o mundo através do processo tecnológico da industrialização, e foi um meio de consolidação do nacionalismo, o meio que ela conseguiu consolidar o nacionalismo através do processo de industrialização. E até voltando um pouco no que você estava discutindo, que foi uma crítica que o Edgar fez, e nós discutimos anteriormente, né, eu achei também um pouco assim, um tópico um pouco excludente quando o Gellner trata a questão do nacionalismo nesse processo da industrialização. Eu vi um pouco assim, uma forma assim, meio um tópico um pouco excludente. Não sei se a gente vai chegar a tratar desse ponto também. Eu acho que a gente está com um pouco mais de 10 minutos para falar, e só para repassar agora então, para a gente ter mais tempo para o final, para não perder o último tópico, ele fala sobre culturas selvagens e jardins, que eu acho que ele faz uma visão, seguindo os mesmos pensamentos sobre essas relações, esses paralelos entre a era agrária e a era industrial, ele faz uma relação entre culturas populares e culturas eruditas. Então, Luiz, você queria comentar um pouco sobre como é que ele caracteriza e desenvolve essas questões? É interessante, ele faz uma análise entre o Estado criando o nacionalismo através da educação, forçando isso como uma planta de jardim, e o nacionalismo natural, o anterior à industrialização, como se fosse uma planta selvagem. Esse nacionalismo atual que se mantém só existe numa sociedade industrializada, porque nós precisamos de toda a estrutura que só um Estado grande consegue manter para ter essa educação, essa padronização e essa normalização de coisas que nós consideramos como nossa identidade nacional. Eu acho que ele faz até eu posso até estar errado, mas para mim ele faz meio que uma caracterização, ou pelo menos ele utiliza palavras até então perigosas, que para mim ele faz meio que uma definição evolucionista de cultura, que seria até passível a críticas, né? Que ele faz a ideia entre culturas populares e eruditas. Então, como o Luiz falou, né? Ele fala que na era industrial tudo muda. Então, assim, as culturas eruditas, elas têm o apoio e reforço do Estado para criar esse sentimento cultural que dá origem ao nacionalismo. Já na era agrária, o Estado não incentivava e não tinha força, não tinha infraestrutura política, como ele caracteriza, para dar origem ao nacionalismo na sociedade agrária. Então, ele fala, por exemplo, que na era agrária não havia essa projeção política como a gente tem na era industrial, ou seja, os estados não participavam ativamente, de forma monopolista, como ele caracteriza, na sociedade industrial, né? Então, como o Luiz falou, né, essa necessidade de criação de sistemas nacionais, por exemplo, a língua, como a gente tem no Brasil, a BNCC, né, que é um padrão de normas que o ensino médio, básico e fundamental tem que seguir. Então, você tem toda uma força do Estado para criar esses elos que na sociedade agrária isso não tinha. Então, acho que o papel do Estado é o girar da chave aqui, para a gente entender como é que o nacionalismo se constrói. Porque sem o Estado, não tem nacionalismo. E se não tem proteção do Estado, não tem nada. Ele coloca que o homem, o nacionalismo como fruto da era industrial, é algo meio artificial, não é? Isso. É um produto artificial que precisa ser colocado. Por exemplo, o homem que vem da era agrária, ele é aquele homem assim, que consegue sobreviver ao ambiente. Não é isso a comparação que ele faz? Agora, o homem da era industrial, você tem que criar um aquário artificial para ele sobreviver. É um homem artificial. Exato. Que precisa ser adaptado para poder sobreviver ao mundo. Quer dizer, é um mecanismo de controle. Esse nacionalismo construído através da área industrial, ele me soa dentro dessa linha trabalhada pelo governo como um mecanismo de controle. E acho até algo perigoso, né, de certa forma. E é meio que ele coloca como se fosse uma imposição disfarçada, como o João falou, de uma coisa revelada, né?
que é uma imposição meio que velada, meio que a gente não percebe que é uma coisa imposta, mas de certa forma ela é. Então ele desconstrói para tentar mostrar realmente, olha, isso aqui parte do Estado, o Estado é o monopolista que cria isso aqui não é uma coisa natural, não, é construída e o Estado que constrói, o Estado que impõe, mesmo que a gente não perceba, mas ele está impondo. Inclusive ele fala nas passagens deles que só as culturas eruditas, que seriam as culturas da era industrial, que podem dar origem ao nacionalismo, por conta desse aparato estatal que as sociedades agrárias não tinham, né? Exatamente. Até porque, geralmente, quem tem o controle desse Estado são as elites, não só intelectuais, quanto as elites financeiras, né? E essas pessoas, elas vão querer reverberar a própria cultura nas outras para poder incluir essas outras pessoas, o que não é certo, mas é o que acontece. Então, a gente acaba Larissa? Aqui tá falhando para mim, Larissa. Seu áudio. Eu acho que falho. Seu áudio deu uma falhada aqui para mim também. Finalzinho. Eu falei que esse Estado ele procura promover a cultura da elite dominante, que é a elite que compõe e domina esse Estado, e suprimir as culturas de classes mais baixas, porque ele vê isso como uma afronta mesmo ao Estado, essas pessoas não seguirem a cultura que o Estado espera que elas sigam. É nesse momento que eu acho que ele é excludente no desenvolvimento da linha de pensamento dele nacionalista. Sim. Exato. E aí ele começa a se enfraquecer, né? Olha só, gente, eu queria ler 2 tópicos rápidos aqui, só para vocês poderem discutir aqui, nessa linha que ele coloca aqui. Olha só para vocês verem aqui, olha. Agora, Só um minutinho. Para a gente depois não perder sobre a fraqueza do nacionalismo. Acho que a gente falou pouco. Aí se a gente puder falar, só para fechar, para não ficar sem falar, okay. Viu? Então, rapidinho aqui, olha. Agora, uma vez que a tarefa da cultura erudita é muito maior e muito onerosa, essa não pode dispensar uma infraestrutura política. Olha só para vocês verem. Exato. Toda cultura erudita requer agora um Estado, de preferência o seu próprio Estado. Só as culturas eruditas podem dar origem a um nacionalismo. Olha só aqui, que processo seletivo. E o outro tópico aqui para finalizar aqui, olha, teoricamente, não seria impossível obter este aquário cultural, o aquário, para o homem artificial, produzido por esse nacionalismo. Aquário cultural educacional único para o mundo inteiro. Olha só a linha. Para o mundo inteiro. Mantido por uma autoridade política. Olha que um autoritarismo, um governo único. Para uma autoridade política e para um sistema educacional unidos, tendo como único protetor e guardião eficaz o Estado. Olha que linha de raciocínio. A longo prazo poderá vir a acontecer. A linha de raciocínio dele. Então, assim, é uma coisa que não dá para a gente discutir, mas que daria aqui para a gente desenvolver. Mas, de novo, concorda com tudo que a gente comentou, né? João, posso puxar a fraqueza ou você... Aí que eu ia justamente nela. Não, então eu acho que, inclusive, essa coisa aí das plantas de jardim e das plantas selvagens também ajuda muito a gente entender o tópico de fraqueza do nacionalismo. Porque se a gente partir desse ponto de vista e analisar até agora o que o Gellner nos falou sobre o nacionalismo, a gente tem um sentimento que ele não necessariamente ele funciona simplesmente porque as pessoas falam o mesmo idioma, até porque a gente tem aí mais de 8 mil idiomas aí no mundo, inúmeros dialetos dentro das próprias nações e um número muito menor de nacionalismos do que isso, mas ainda assim a gente tem um número muito grande de nacionalismos para a quantidade de estados que poderiam de fato vir a se tornar estados efetivos. Então, se cada nacionalismo... ele até coloca para a gente que para muitos nacionalismos, para cada estado efetivo, existem muitos outros nacionalismos
que não conseguiram se efetivar e ter o seu próprio estado. E, finalmente, ainda sobre essa questão das plantas, eu acho interessante quando ele coloca que a planta de jardim, a cultura erudita, ela precisa de todo esse aparato estatal para se manter. Então, isso também denota mais uma fraqueza do nacionalismo, porque se não tiver um Estado, uma estrutura em volta dele para suportá-lo e para manter esse ideal vigente, ele desaparece. É quase um parasita do Estado. Eu acho... Verdade. É verdade. Eu acho muito legal isso que ele faz, essa diferenciação entre o que seria um potencial, ou seja, uma condição de erguer ou não o nacionalismo, e o nacionalismo de fato, porque a gente pode pensar, volta para aquela questão, né, do nacionalismo como uma coisa natural, inata, que já existe em qualquer lugar. Ele fala, não é inato, não é natural. Porque se a gente for pensar, nem todo Estado pressupõe a existência de um nacionalismo, que a gente pensa que cada Estado existe um nacionalismo. Não é assim que ele coloca, porque nas próprias palavras dele, ele fala que há estados em que tem populações que hesitam, né, que elas meio que hesitam, de fato, de entrar no fundo cultural comum. Então, se elas hesitam, você desestrutura toda uma base de construção de um elo nacionalista naquele local. Então, ele fala que a gente não tem como adivinhar qual que vai ser ou não. Ele fala que depende das contingências históricas, ou seja, da assimilação desses fundos culturais que o Estado vai procurar para impor sua homogeneidade, mas que não é uma certeza que vai acontecer, né? Então, tem essas dependências. Eu acho que a gente já está caminhando para o final. Eu vou só fazer um encerramento de uma conclusão, e caso alguém queira comentar, viu? Mas a gente tentou fazer essa abordagem, assim, seguindo muito o que o Gellner fala, nessa abordagem mais alocada no tempo e no espaço, pensando o Gellner como um primeiro teórico, né, um dos primeiros sobre nacionalismo, que tem, claro, suas críticas nessa visão muito de cima para baixo, que exclui as camadas sociais de participarem fundamentalmente nesse processo de construção nacionalista, mas que, ao mesmo tempo, ele é um autor fundamental para a gente entender como que o Estado tem uma participação muito importante, apesar de não total e monopolista, como ele coloca, mas que é fundamental nesse processo, e de entender como que esse nacionalismo ele não é uma coisa natural, inata, que pré-existe, mas é uma coisa construída, como que a nação é um produto desse nacionalismo, e como que ele se forma através dessa exclusão do diferente, né? Parte desse silenciamento de culturas. Então, acho que foi um pouco mais disso. Caso alguém queira comentar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu acho que foi uma ótima conclusão. Pode falar. Eu acho que é interessante a gente pensar, né, como o Gellner ele é importante nessa construção desse essa primeira ideia desse discurso de nação, de nacionalismo da modernidade. E é interessante igual a gente fez essas críticas, porque quando a gente pensa, né, essa ideia de nação, né, afirmando essas temporalidades diversas e tal, a gente tem que pensar, sobretudo, nos processos que são produzidos, né, pela articulação dessas diferenças culturais que existem dentro da nação. Porque quando a gente entende isso, né, quando a gente entende que a nação, além de todo o processo político, ela é uma articulação entre essas diferenças culturais, a gente entende que a ideia de nação, raça, gênero, diferença cultural, são noções que elas são ligadas entre si, né? Então, quando a gente articula esses elementos todos, né, dentro dessa ideia de nação, seja a de Gellner, seja a do Benedict Anderson, seja do Hobsbawm, a gente pega essas ideias, né, e utiliza a teoria como meio de traduzir esses objetos culturais. Então, a gente pensa todos juntos, né, no campo simbólico para sustentar uma imagem nacional que não exclua, mas que, na verdade, inclua todas essas pessoas, né, que formam a nação. Eu acho que é mais isso. O trabalho foi bem legal, acho que a gente teve uma discussão muito proveitosa, seja aqui, seja no WhatsApp, seja nas reuniões que a gente fez antes. Eu não achei que ia ser tão legal assim, eu achei que seria mais difícil, mas foi muito não interessante. Rendeu. Eu gostaria todo mundo aí. Eu gostaria de agradecer a todos aí, viu? Também. Foi um prazer enorme debater com você, sabe? Sobre a batuta do Luiz, sabe? Fazer esse trabalho com vocês, com a Larissa, o Edgar, o Luiz, o João.
Prazer enorme, gente. E espero ter a oportunidade de, no próximo semestre, a gente estar junto aí, trabalhando, né? E tendo esse... A gente não arranhou nem a superfície da temática, né? E a gente estava com um certo receio com o tempo, e a gente poderia ficar, talvez, aqui até 2 horas discutindo Né, a gente aqui. encurtou. É, E legal foi que o Arno falou muito isso na aula, que o mais importante era o produto que a gente ia gerar durante a construção do trabalho do que a apresentação ou o produto final. Sim. E acho que a gente trabalhou muito bem isso. encerrou a gravação? Não? Também, sim. Vamos encerrar agora, então? Ok. Então, Valeu. tchau. Ótimo Boa noite, trabalho, galera. gente. Boa noite, Valeu. gente. Boa Aqui, noite. É só sair aqui, é? Aqui, vocês já encerraram? Eu Eu queria acho só que- falar uma coisa rápida para vocês aqui. É só clicar em sair Eu acho que você aqui? tem que. Não, você tem que parar. Ah, tá, parar a gravação. Vou parar então, Aí, vou parar. aí fica salvo. Assim que vocês pararem, eu vou só falar alguma coisa rapidinho aqui. Vou parar a gravação, certo? Certo. É, E